Seja muito bem-vindo ao segundo episódio do podcast Café com a Ari. Hoje nós vamos falar sobre como aplicar o direito dos autistas na vida real. É um assunto extremamente importante que pode auxiliar diversas famílias que têm pessoas com autismo. E para esse episódio acontecer, eu convidei a minha amiga, a advogada, a doutora Nayara Correia. É uma honra, amiga, te receber aqui. Estou muito feliz. Ela que é de Santa Catarina, de Lages, ou seja, atravessou quase o Brasil todo para chegar aqui. Muito obrigada, amiga, pela sua presença. Obrigada, amiga. A honra é minha. E com certeza atravessei o país para chegar aqui, mas estou muito feliz no seu programa e com a sua recepção e amei o presente também. Ela já recebeu o box Café com a Ari. Se vocês foram procurar ela no Instagram, @NayaraCorreiaDV, vocês vão ver o que tem dentro da caixa, né, amiga? É isso aí. É surpresa, mas já estou avisando aqui. É tudo de ótima qualidade. Que bom que você gostou. E, pessoal, agora eu vou falar o currículo da Nayara. Ela resumiu, porque realmente é grande. Mas é isso, a Nayara Correia é advogada, especialista em direito previdenciário e direito dos autistas, vice-presidente da Comissão das Pessoas com Deficiência da IBDFAM, de Santa Catarina, conselheira da UAB Lages, idealizadora do projeto Inclusão Começa no Seu Bairro, coautora do livro Autismo Além do Diagnóstico e TDAH, TOD, TEA e outros transtornos e colaboradora de projetos sobre inclusão e direito da pessoa com deficiência. Amiga, seu currículo é grande, eu sei que você deu uma bela resumida aqui, mas eu gostaria que você falasse um pouco da sua inclusão, do seu projeto que você tem. Inclusão começa no seu bairro. E como ele começou, como foi tudo isso? Sim, tenho esse currículo, né? Mas também é claro que isso daí são alguns anos de caminhada, né? Eu me formei em 2011, então eu já tenho mais de 13 anos de advocacia. E nos últimos 5 anos, voltados totalmente para o direito da pessoa com deficiência e especialmente para o direito das pessoas autistas. Né, os direitos autistas. Então, o projeto Inclusão Começa no Seu Bairro começou o ano passado, em abril. Já teve 4 etapas em 4 bairros da cidade. Vai ter a 5ª agora, no dia 11 de abril. Esse projeto já teve envolvido, acho que mais de 300 pessoas. Né? Então, é um projeto lindo, realmente, do meu coração. Onde envolve advogado, psicólogo, médico, atividades lúdicas como cama elástica, música, né? Então, a ideia é o quê? É levar para os bairros a questão da inclusão e principalmente a questão de conscientização, né? Então, a gente sempre fala no projeto sobre a questão do cordão, dos girassóis, por que a pessoa usa o cordão, se ela vai ter prioridade ou não, sobre alguns direitos, né, que a pessoa pode ir atrás. Então, a ideia é essa. A maioria dos grandes projetos são no centro das cidades, né? Então, o bairro acaba, às vezes, ficando um pouco silenciado, o pessoal fica lá no bairro, tem pessoas com deficiência que nem saem de casa, né? Então, que tem ali o seu ponto, né? Principalmente pessoas autistas, né? Que tem o ponto, a casa, como sua referência. Então, por que não levar esse projeto para perto das casas? Muito interessante, assim, nós vemos, né, o quanto que é importante mesmo, de fato, haver esses projetos aí sociais, né, nós sabemos que é um projeto gratuito, né? Sim, então, não tem patrocínio nenhum. Não tem patrocínio, então, assim, nós sabemos, né, que fazemos esse tipo de evento, que esses tipos de eventos ou parecidos, que realmente ajuda muito as famílias a conhecer os seus direitos, que às vezes é pouco falado, né? Hoje eu percebo que o autismo ele é mais falado do que antigamente, temos mais informação, até porque estamos aí nessa era digital, né? Então a informação chega mais rápido. Porém, para as famílias mais necessitadas ainda é um tabu, né, Nayara? Isso mesmo, é isso que eu tenho observado, né? Então, eu moro no bairro, com amor e carinho, né? Então, eu sempre observei isso desde que eu nasci, que faltava essa informação, né? Que a gente sabe lá no centro é um pouco mais celery. Então, e o bairro, como é que fica? Né? Então, a gente sabe que o interior, ainda mais aonde eu moro, que é o interior, né? Então, é uma cidade grande, né? Dentro
das suas limitações, né? Não é uma São Paulo, não é uma capital, mas é uma cidade muito boa. Amo minha cidade, mas como a gente sabe, é interior. Então, em todo o interior, falta ainda um pouco de informação, né? Principalmente nos seus bairros. Com certeza. Aqui em Campinas, nós temos diversos bairros que nós já fizemos alguns projetos, nada muito grandioso, mas assim, para palestras, enfim. Principalmente lembrando que abril, mês que vem, né, é o mês do autista. Então, realmente é um mês, né, inteiro que nós nos programamos ali para fazer algumas palestras, enfim, levar essa informação. Que, por exemplo, no CRAS você já chegou a fazer também palestras? Sim. Fizemos no CRAS também, eu já fiz no CRAS ano passado, e é impressionante, né, que às vezes a gente que é advogada, a gente tá acostumada a lidar com as leis, a gente tá acostumada a ver sobre sentença, acórdão, decisão judicial, pra gente é tudo muito normal. Mas a hora que chegamos ali pro nosso público-alvo, para famílias que realmente precisam dessa informação, nós percebemos que ainda falta muita informação acessível, né? Com certeza. Isso é o que mais falta, né? Então, tem a era digital hoje, a gente sabe que é a era do Instagram. Então, acredito que o pessoal fala, hoje o autismo virou moda. Todo mundo é autista, da criança, até o adulto, um diagnóstico tardio. Mas o que eu observo é que hoje existe laudo. Então, hoje a pessoa é laudada. Então, antigamente não existia isso, né? Tem estudos, tem livros que eu já li que fala que antigamente a pessoa com deficiência, né? Que a pessoa autista é a pessoa com deficiência, ficava em hospitais, ficava em casa, né? Então, não era hoje como a gente anda na rua e vê os autistas com um colar, se identificando, se mostrando, né? Então, antigamente não tinha isso. Então, que bom que as leis estão mudando, que bom que existe informação cada vez, que bom que existe nosso trabalho para contribuir com toda essa era digital, com essa informação e com os diagnósticos, né? Assim que eles souberem, a pessoa começa a desconfiar, né? O filho pode ser autista ou adulto, ela procura o médico, ela vai ter o laudo e assim ela vai ter uma vida melhor, sabendo o que ela tem. É muito importante isso, gente. Aí nós já entramos, inclusive, ali dentro de uma questão muito importante, que é o início de tudo, né? O início de tudo do autismo é o diagnóstico. E nós sabemos o quanto isso é, além de importante, né? Nós, como advogadas, nós sabemos disso, mas também para a família, né? Porque depois desse diagnóstico acontece várias coisas. Tanto uma questão ali emocional, com certeza você deve também ter esse tipo de percepção no seu escritório de advocacia e também nos projetos que você tem de autismo. E também, após isso, as próprias famílias buscarem os seus direitos. Então me conta, Nayara, assim, como que é para você, na sua visão, né, como advogada, especialista em direito dos autistas, como que é quando você recebe essa família que recebeu esse diagnóstico de autismo na casa? Uhum. Primeiro de tudo, ano passado, não, foi esse ano, aconteceu um episódio no meu escritório, então eu faço atendimentos, assim, são dias específicos, e teve um dia que tinha bastante gente no escritório, e uma família, tinha uma criança, tinha 3 crianças autistas, então a mãe começou a me olhar, que queria entrar, aquela criança queria entrar, para mim ser atendida, só que eu tinha uma ordem. Tinha 3 crianças autistas. Então, eu tinha que atender os 3. Não tinha como eu atender na frente, né? Embora quando vai a criança lá no escritório que é autista, eu passo na frente, né? Porque eles têm prioridade por lei. Então, uma das crianças queria entrar e eu tinha que respeitar a ordem. Chamei o primeiro. Quando eu fui para chamar o segundo, esse terceiro passou mal dentro do meu escritório. Né? Então, eu parei com tudo o atendimento, chamei ele para dentro da sala e ele se acalmou. Ficou bom, tomou um iogurte ali. Então, eu acredito que isso daí foi, assim, para mim, o dia que eu mais fiquei pensando. Aquela criança, aquela família só queria ser ouvida, né? E queria ser ouvida no momento deles, não no meu momento, né? Então, depois daquilo, assim, nossa, eu fiquei muito pensando, fico bem emocionada, porque eu fiquei apavorada, assim, mas depois eu entendi que não era eu, era a família. Então, assim, eu mudei totalmente meu atendimento. Então, hoje, quando a família chega lá, é prioridade total. A pessoa entra na sala, eu marco o dia específico, porque eles querem ser ouvidos. Eu falo muito, olha, eu até me arrepio agora, porque assim, é algo que realmente eu falo, inclusive
na imersão Advogando para Pessoas com Autismo, que inclusive nós temos ali que eu faço esse curso, uma imersão de 2 dias de sábado e domingo para advogados, para se especializarem mais nessa área. E uma das coisas que eu bato sempre na mesma tecla é que o atendimento de uma família com pessoa com autismo, ela realmente é diferenciada. E diferenciada por quê? Porque elas querem, sim, saberem, ouvirem, serem ouvidas, né? Elas querem um amparo emocional. Então, não é um atendimento, por exemplo, que você faz, se você faz direito previdenciário, né? Por exemplo, em conjunto com direitos autistas, não é um aposentado, uma pessoa que consegue esperar, que tem aquele momento, que tem a mesma percepção. Nós percebemos que a família, com o diagnóstico ali de autismo dentro da casa, ela é uma família diferente no sentido de que ela quer ser entendida, ela já está cansada de passar por ambientes que ela se sente hostilizada, que ela tem vergonha. Então, é uma família que a gente precisa acolher. Eu falo muito isso, a palavra acolhimento. Então, sim, a gente reservar um horário específico, coisas óbvias, mas que precisam ser faladas, ser atendido no horário que foi agendado. Por quê? Porque a mãe ou o pai de um autista ou de uma criança com autismo, ou mesmo uma pessoa com autismo, né, nível de suporte 1, que nós sabemos que é uma pessoa que consegue, por exemplo, ir até o nosso escritório de advocacia, ela tá ali, ela tem todo um processo para ela chegar naquele lugar. Não é algo que ela vai fazer como todas as outras pessoas. Ela tem uma rotina diferente, ela absorve os assuntos de forma diferente, e eu percebo isso, eu percebo que quando chega uma família com uma pessoa que tem diagnóstico, uma criança com diagnóstico de autismo, nosso atendimento ele tem que ser diferenciado. Você percebe isso também? Com certeza, Ari. Isso é o essencial, né? Isso a gente vai aprendendo, né? Porque embora a gente trabalhe muito com isso, cada atendimento é um. Cada pessoa é uma, cada família é uma, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? Nós que estamos trabalhando com pessoas autistas, com famílias atípicas, a gente sabe que o atendimento tem que ser diferenciado, né? Como você falou. A família já chega naquele momento meio tipo, espero que ela seja a nossa esperança, né? Que às vezes foi em outros colegas, não teve o mesmo atendimento, às vezes por uma falta de uma documentação necessária, né? Por uma falta de informação, né? Porque a gente sabe que tem muitos colegas ótimos advogados, mas assim, ter esse cuidado ainda né, é importante que procure um especialista, né, ou alguém que trabalhe bastante com isso, né. Então, a pessoa já chega lá pensando o que vai acontecer, vão fechar a porta para mim, né. Então, a gente tem que fazer esse acolhimento para a pessoa se sentir segura e também acabar fechando o processo com você, né. Com certeza, e como a gente sabe, o advogado, a pessoa te procura exatamente porque sente confiança no seu trabalho, né. E faz parte do nosso trabalho uma questão emocional de mostrar para ela que nós entendemos aquilo que ela está passando, né? Então, nada modifica mais do que a experiência. Então, assim, com os anos de atuação que nós temos, né? E eu posso falar por mim, a Nayara também vai contar isso, mas eu tenho uma pessoa autista dentro da minha família, que é o meu irmão, onde eu mesma atuei com os processos, porque nós não conhecíamos, né? Hoje ele tem 19 anos de idade, mas na época ele foi diagnosticado só com 8 anos de idade, ou seja, entre aspas, um diagnóstico tardio, né? Se for ver hoje em dia, com muito mais pouca idade, já se consegue ter um diagnóstico realmente de autismo, mas antigamente, ali 10 anos atrás, não era muito falado sobre o autismo. Eu não conhecia nenhuma advogada ou advogado especialista sobre isso, né? Então, eu tive que pegar as leis, estudar as leis, e eu mesma entrei com os processos ali para o meu irmão, então de terapia ocupacional, tivemos muito problema acerca da escola, que é algo que realmente depois que o autista vai evoluindo, crescendo, né, tendo uma idade um pouco mais avançada, vai se tornando algo que realmente traz alguns conflitos entre os pais e a escola, é algo que a gente até vai falar sobre isso aqui. Mas é uma coisa que trouxe uma experiência. Então, quando a gente traz aqui, né, a Nayara também vai contar a parte dela sobre isso, mas nós sabemos que o acolhimento ele é algo importante, porque aquela família ela ainda está processando aquele diagnóstico, porque ela sabe que é para a vida inteira,
né? Não tem, o autismo não tem cura, mas ele tem o quê? Controle ali sobre as questões, né, que é desenvolvidas, desencadeia outras coisas, ou seja, ansiedade, a falta de sono, enfim, algumas coisas que o autista tem, mas que realmente essa família, ela precisa ter um atendimento diferenciado. E me conta, né, da sua família, qual que é a sua relação com o autismo? Então, acho, como tu falou, né, o autismo realmente, antigamente, ninguém sabia, né? Então, as pessoas, elas eram consideradas pessoas com depressão, com ansiedade, né? Com retardo mental também, né? Então, tinha muito disso. Então, depois, com o diagnóstico, com todo esse avanço que a medicina vem a cada dia, todo dia a gente tem um estudo. É importante saber que tem que ter um estudo confiável, que na internet tem várias teorias, né, de como é que o autismo foi criado, de como o autismo, a criança nasce, que forma. Então, assim, ainda não existe um estudo dizendo a origem ainda, né? Existem alguns estudos que falam que pode ser do pai, né, a genética, mas ainda não tem nada dizendo como o autismo, né, como ele nasce, como a criança acaba nascendo que ela nasce autista, né? Não tem essa de ela virar depois, né? Então, isso também é importante. Então, eu tenho 2 primos, né? Então, tenho um que ele hoje é psicólogo, né? E o outro, ele deve ter uns 13, 14 anos, né? Então, acredito, assim, que tudo ali começou quando eu comecei eles descobriram um laudo deles, então eu comecei a observar então eles começaram a participar das caminhadas que tem na minha cidade, que é a Caminhada do Autista. Então, eu também comecei, né? Então, esse movimento desde sempre. Então, acredito que quando a gente tem um familiar autista, a gente olha de outra forma, né? Para esse direito, né? Então, a gente sabe como é de trás do processo, né? Então, a gente sabe. Então, eu sei também a minha prima, o que ela já passou para conseguir ter o diagnóstico e para conseguir ter um professor 2 na escola, né? Você precisa falar sobre isso com mais propriedade do que eu, né? Então, a gente sabe que não é só o laudo, não é só o diagnóstico, né? Tem toda uma estrutura por trás, né? Então, é muito importante que o profissional que atenda essa família atenda de coração aberto, né? Olhe de coração mesmo, né? Porque ela é uma família, mas é uma família atípica, né? Com certeza, e nós vemos assim que felizmente e infelizmente, eu vou dizer por quê, porque felizmente existem profissionais que se especializam sobre isso, e infelizmente porque tem maus profissionais em todas as áreas, não só no direito, né? Mas nós percebemos que às vezes os advogados, já ouvi dizer muito isso, né? O máximo de um atendimento é meia hora, 15 minutos, porque eu tô aqui para ganhar dinheiro, para fazer dinheiro. E não é assim que funciona quando se trata do direito dos autistas, porque é como você disse, nós que estamos por trás, que já vimos muitas discriminações, que vemos como as famílias, elas realmente se sentem mal, elas têm vergonha às vezes. Por quê? Porque às vezes o autista, quando ele entra em crise, ele pode se tornar um pouco agressivo, ele pode quebrar alguma coisa. Então, assim, não são coisas que são normais no cotidiano. E essa família, ela fica assustada, né, na verdade, de procurar, de levar. Muitas vezes mães ou pais, eles nem levam, às vezes, a criança, eles deixam com alguém, né? E eu e a Nayara, a gente troca muita figurinha dos nossos escritórios, o que funciona lá, o que funciona aqui, e o que também não funciona, né? Certeza. E a gente sempre fala, a gente deixa alguma coisa para as crianças, ali, não só para autistas, obviamente, mas para autistas principalmente, porque eles têm um tempo diferente. A hora que dá o tempo da pessoa autista, ela tem que ir embora. A gente sabe que assim, acabou. Não tem como falar para ela esperar mais um pouquinho, né? Então, realmente por trás ali de uma família, de uma pessoa com autismo, existe outras percepções, né, que a gente precisa ter no atendimento. Então, não é só sobre dinheiro. A gente sabe que aqui, né, tanto eu como a doutora Nayara, é sobre propósito, né? Então, nós levamos esse assunto, na verdade, né, como um propósito de vida, né, Nayara? Com certeza, né? A gente que tem familiar, né, pessoa autista, eu, além do familiar, eu tenho uma amiga minha que é médica. Ela é nível 1 de suporte. Então, assim, a gente vai aprendendo, né? Então, quando a gente começou a amizade, assim, no início ela ficava, um dia ela me amava, um dia ela me odiava, né? Então, assim, hoje eu entendo super, né? Então, a gente sabe que a pessoa, ela tem a rotina diferenciada dela, e isso a gente tem que respeitar. Então, como a gente, como profissional, e tendo algum familiar, a gente tem esse olhar diferenciado,
né? Então, como você falou, não é sobre o dinheiro, é sobre o propósito de vida. E sobre essa questão também de ter crise, eu também fiz uma palestra na minha cidade lá, desses meus projetos, e foi a mãe com a filha, e a filha tinha hiperfoco em loiras. Ela tem TOD. E ela foi lá, a mãe dela deu dentro da minha palestra o depoimento dela, contou como é que era a filha e tal, que foi diagnosticada bem tardia. Ela deve ter uns 25, hoje 26. E acabou a palestra, a menina foi lá e surrou a mãe dela. Ao vivo, gravado pelo YouTube. Nossa. Então assim, e hoje, então assim, só que mesmo com tudo isso, ela leva a menina pra todo o lugar, né? Então, só que hoje ela me avisa já. Ó, Nayara, nós vamos sair, né? Que a gente tem os projetos envolvidos lá na cidade. No final, você não despeça de mim, tá? Você vai antes ou vai depois, mas não me dá tchau. E eu super respeito, entendeu? Porque eu jamais vou desrespeitar a autoridade que é a mãe daquela criança, né? Então, a gente também, como profissional, também tem que ter esse olhar, né? Então, se a mãe chega no teu escritório e fala, meu filho tá assim assado, a gente também não vai poder lá interferir na criança, né? A criança às vezes vai lá, começa a correr de um lado pro outro, né? Então, a gente sabe que é o momento deles, né? Por isso que é importante a gente fazer esse atendimento diferenciado. Com certeza. E, assim, interessante ela comentar isso, pessoal, porque o TOD, que é o transtorno opositor... Desafiador. Transtorno opositor desafiador. Ele acontece, meu irmão teve isso, graças a Deus ele tá bem controlado, digamos essa palavra, porque pode acontecer. Mas ela acontece geralmente quando ele é ou desafiado, como diz mesmo a palavra, ou quando você fala não. Então, basicamente é isso, para ficar numa linguagem simples. Se ele quer algo e você fala não, ele não tem um bloqueio de aceitação. Ele vai ser agressivo para conseguir aquilo que ele quer. E quando o autista ele é ainda um não verbal, que é o nível 2 ou nível 3 suporte, aí se complica muito mais, porque ele não sabe se comunicar. Então, ele não vai falar assim, você me disse não, mas ele não vai tentar entrar num acordo com você, como seriam outras crianças. Ele vai, de fato, tentar aquilo de uma forma agressiva, né? Uma agressão física, na verdade. Então, isso acontece muito, né? Inclusive, eu conto isso no livro, além do diagnóstico, que é a história mesmo por trás ali do autismo, com a minha família, como foi a descoberta, o que nós passamos, que foi realmente algo muito forte. E eu me emociono muito quando eu falo, porque não foi fácil para os meus pais e ainda não é. Mas, pelo nível de aceitação, ficou um pouco melhor. Mas o TOD, realmente, ele é algo que eu acredito que seja uma das mais complexas dentro do autismo, que eu vejo que acontece bastante ainda, né? Pouco falado também. Muito pouco falado. Então, assim, depois que ela teve foi uma crise, né, dentro do episódio, do dia da palestra que eu estava lá fazendo. Nossa, assim, né, eu... Também, como eu te falo, né, a gente fica às vezes achando que é culpa da gente. Será que foi por causa do evento? Será que foi por causa disso? E não, a gente começa a entender que é as pessoas, né, que a gente tem que respeitar elas, são elas, né. Então, hoje eu super respeito, a mãe dela sabe, me fala, faz isso, eu faço, né, porque a gente sabe que acaba desregulando aquela pessoa. Então, é muito importante, quem tá ouvindo a gente, está na rua, tem uma criança ali, é a mãe dela, ela tá no momento deles, né? É claro que se for uma situação de violência ou uma outra coisa, mas daí é outro episódio, né, doutora Ariane? Aí é para outro podcast, inclusive. Mas a gente tem que, principalmente, além da gente fazer esse atendimento, a gente tem que acolher e respeitar as pessoas, né? E isso é imprescindível. E na minha parte também do livro do Além do Diagnóstico, eu falo também um pouco disso, mas eu falo principalmente sobre essa questão do direito previdencial, a questão dos benefícios também, que depois a gente vai falar um pouquinho, né? Então, eu acho muito linda a sua história. E eu vejo também, te acompanho pelas redes sociais, né? O carinho que você tem pelo teu irmão e ele por você, tá? Eu cuido dele. Meu irmão, ele nasceu, eu já tinha 17 anos de idade, então eu cuidei dele, né, de verdade, assim. E pra nossa família foi algo realmente muito, muito complexo, assim, porque nós sofremos ali muitas discriminações. Tenho certeza que você deve ter assistido discriminações também, né? Porque você lida com esse público, então... É o comum, na verdade. O comum é não ter, né? Infelizmente, né? Por mais que exista, e eu falo muito isso nas minhas redes sociais, no meu Instagram, que embora haja um certo glamour em falar direito dos autistas, mas não existe esse glamour, na verdade. Então, realmente, a vida real, ela é complexa.
Então, eu mesmo, com a minha família, nós sofremos muitas discriminações, muitas exclusões. Eu já tive relacionamentos meus amorosos que a pessoa me fazia escolher entre a minha família ou estar com essa pessoa, porque ele não queria estar no mesmo ambiente. O que nós chamamos de capacitismo. Então, é realmente uma discriminação à pessoa com a deficiência, né? E não só isso, não só relacionamentos, mas também próprios familiares. Muitas vezes, por não entender o autismo, como eu disse hoje, que está mais amplificado, a mídia, né, realmente tá falando mais sobre esse assunto, mas hoje os familiares, às vezes, por não entender, achavam que era birra, que era manha, que o pai ou a mãe não deu limite, que tá fazendo aquilo, mas não poderia estar naquele ambiente fazendo aquele tipo de coisa. O que se espera de uma criança sem autismo. Uhum. Mas uma criança com autismo não é assim que funciona. Elas não entendiam, e ainda não entendem, algumas delas, pessoas inclusive perto de nós, que uma pessoa com autismo, uma criança com autismo, ela tem ali os momentos dela. Tanto que hoje em dia, né, não o Brasil todo, mas algumas leis, especialmente no governo de São Paulo, aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, quer dizer, nós temos leis que têm locais agora sensoriais, por exemplo, nos shoppings. Então, assim, são coisas que eu espero que avance para o Brasil inteiro, e eu acredito que vá, porque é um direito deles, né? Com certeza. Mas você vê que realmente, às vezes, a cabeça das pessoas que estão de fora, elas não enxergam o autismo dessa maneira. Uhum. E me conta, você já viu essa questão de discriminação, assim, com seus clientes ou pessoas próximas da sua família? E sim, sobre esse assunto, inclusive, eu faço parte da Comissão Estadual da Pessoa com Deficiência lá de Santa Catarina, e a gente fez uma cartilha. Capacitismo não. Respeite o protagonismo das pessoas com deficiência. Então, assim, ela é bem interessante, é bem didática, assim, é bem nível de escola. Inclusive, eu já palestrei em 3, 4 escolas na cidade falando sobre o capacitismo, né, realmente, porque a gente sabe que ninguém nasce preconceituoso. Isso é com o tempo. Inclusive, existem algumas frases, né, que é falado nessa cartilha, não vou falar todas porque são muitas, né. Você não tem cara de autista, né, você não tem braço para tudo, você não está ouvindo, né? Então, são frases que a pessoa, às vezes, acaba falando em tons de brincadeira, e que se do lado de você tem uma pessoa autista, tem uma pessoa que tem deficiência auditiva, ela pode se sentir, né? Tá me fazendo algum preconceito, estou me sentindo ofendido, né? Então, eu acho que o capacitismo, ele vai além do preconceito visível, né? De você chegar, ver a pessoa com um colar e você ficar olhando para ela, né, se ela não é não verbal, né, então acho que isso são frases que a gente não pode falar, né, não deve, né, então por isso que é importante ter essa educação dentro das escolas. Com certeza, porque assim, como você mesmo disse, ninguém nasce com nenhum tipo de influência ou de protagonismo para esse tipo de ofensa, né? Elas aprendem. E falta ainda essa informação de que falar determinados termos, né, que nós podemos utilizar, o bullying mesmo, é ofensivo e algumas vezes até crime, né? Isso. Então, realmente vale a pena as escolas aprenderem e também ensinarem ali seus alunos, principalmente na primeira infância, que eu acredito que é uma das mais importantes. Eu vejo isso até em casa com a minha filha, como eles absorvem ali o que eles veem, é muito mais do que a gente fala, mas a escola é o principal local que precisa ser trabalhado esse tipo de informação mesmo, até para que as crianças também já cresçam com essa mentalidade, né? Que elas cresçam sabendo o que pode e o que não pode, mas somente que elas cresçam sendo anticapacitista. Acho que essa é a frase, né? E é muito importante, né? Principalmente aqui nas escolas de São Paulo. Em Santa Catarina, a gente tem esses projetos, assim, inclusive com a Albeva Escola, também faço parte dessa comissão. Então, a gente vai, né? Vai falando nas escolas. Então, é importante, né? Ter essa conscientização no Brasil todo. Com certeza. E eu espero que só cresça aí pelo Brasil. Entrando agora na nossa área de direito mesmo, Nayara, conta pra mim, assim,
sobre o direito previdenciário, que você é especialista. Para quem não sabe, nós nos conhecemos num curso de direito previdenciário. BPC. E realmente foi uma amizade, assim, instantânea que aconteceu, né, amiga? E até hoje perdura, vai ser para sempre. Amém. E como eu e a Nayara, nós gostamos muito de investir em cursos e se especializar, né, na nossa área profissional, enfim, como pessoas também, nós entendemos a importância de se especializar numa área mesmo e seguir adiante com isso. Conta pra gente, né, assim, o que você traz do seu escritório, do direito previdenciário, dos benefícios, como é que funciona para quem esteja assistindo aqui o nosso episódio consiga saber se tem direito ou não. Acredito, assim, que hoje toda pessoa autista, né, adulto com diagnóstico tardio ou a criança, a mãe, pensa, meu filho é autista, eu quero ter um benefício. E agora? Né? Então, acho que isso é o principal. Toda pessoa autista, toda criança autista tem direito a algum benefício? Essa é a pergunta, né? Então, é importante que quando ela tem o diagnóstico, se ela ainda está em busca do diagnóstico, que ela procure orientação jurídica de sua confiança para o profissional poder orientá-la, né? A ir no médico, especialista, ou orientar, né, de que forma que ela pode chegar naquilo. Se ela tem o diagnóstico, ela conversa com o seu advogado de confiança para orientá-lo. Se a renda da casa for até 1/4 do salário mínimo, ela pode se enquadrar no BPC, né, que é o benefício da prestação continuada, um benefício assistencial. Esse benefício é um salário mínimo mensal, não gera 13º, né, então esse benefício, hoje, ele é a porta de frente, né, para pessoa autista, no caso da família típica. Só que nem toda criança, família, vai ter esse benefício, por causa do critério renda, né? Então, a gente sabe também que existe uma flexibilização no judiciário. Se a pessoa entrou, está com o CAD único atualizado, tem o laudo médico, né, a biometria atualizada, que hoje é essencial, inclusive tem até um calendário do governo, que daqui a pouco não vai conseguir fazer mais nada se não tiver a biometria, né? E não só a pessoa autista, a pessoa que recebe aposentadoria, a pensão. Então, ela é essencial para manutenção e para entrada de qualquer requerimento hoje, junto ao INSS. Ela tendo o laudo médico, né, o diagnóstico, e ela procurou o profissional, ou também, se ela for fazer esse benefício sozinha, né, a orientação é que ela procure sempre alguém para orientá-la, né, porque tem o GOV, tem todos os passos para esse benefício. Então, se ela procurou o profissional da confiança dela, ele vai orientá-la. Ao quê? Laudo médico, CAD único atualizado, a biometria, se a renda da casa for perto do salário mínimo, se não for, guardar todos os comprovantes de gasto, como o quê? Uber, as terapias, né, o que você gasta de mercado, de farmácia, de fraldas, que tem várias crianças que ainda estão na fralda, né, nível 1, nível 2, nível 3, né, e o principal, a orientação, né, lá no escritório, se for nível 1, eu sempre oriento a pegar 2 ou 3 laudos, porque o nível 1, no INSS, acredito que é onde o perito acaba negando mais, então aí tem que ir para o judiciário. Então no judiciário vem o médico especialista, a chance é maior, mas é sempre com uma orientação jurídica da confiança dela, né? Então, hoje a pessoa pensa, eu vou ter BPC. Não, tem todos esses requisitos, né, para ter a concessão desse benefício, que é o porta de frente. Também tem um outro benefício, que é o benefício da pensão graciosa. Esse é para nível 2 ou nível 3, né, diretamente com a PAI. Né, mas também o advogado pode orientá-lo a ter esse benefício. E Nayara, você falou um ponto muito importante, que é da questão dos custos, né, que a gente consegue flexibilizar, ou seja, nós temos ali na lei um valor que dentro da casa, o grupo familiar, que nós chamamos de renda per capita, pode ter, que é 1/4 do salário mínimo, e só que nós conseguimos flexibilizar, ou seja, aumentar que essa renda, por lei, seja acessível, né, a outras pessoas. Então, assim, você disse dos custos, né, dos gastos, despesas que a família pode guardar. E como seria isso, por exemplo, falando para uma família agora que queira entender mais sobre isso? Ela deve colocar numa pastinha. Sim. Sempre oriento, né, então, assim... Aliás, a advogada adora uma pastinha. Sempre, uma pastinha organizada. Tudo que ela tem de gasto, com gasolina, com fraldas, né, com medicamento que não são disponibilizados pelo SUS,
né, com terapias que hoje, assim, para a criança ter um acesso diferenciado, uma terapia, eu acho que vai 1.000, 2.000, dependendo do estado que ela mora. Porque a fila do SUS, né, ela está quilométrica, eu não sei como é que tá aqui em São Paulo. Sim, também. Mas lá o pessoal tá esperando 2, 3 anos para conseguir uma terapia. E para ir no neurologista, eternamente, né? Então a gente sabe, então acaba que ela vai precisar arrumar um dinheiro emprestado, de alguma forma, para conseguir ter aquele diagnóstico. Então é importante que tudo ela guarde numa pastinha. E é importante você dizer isso, porque eu já tive várias perguntas, eu tenho certeza que você também, né? Tanto em palestras, em projetos sociais, ou dentro do nosso próprio escritório, com a mesma pergunta: eu posso ter um laudo de um médico particular? Uhum. E a resposta é sim. Com certeza. O importante é o laudo, né? Então, assim, que seja um diagnóstico. Claro, é bom que ela procure um profissional também, que seja, né, um profissional de confiança, que realmente o laudo seja verdadeiro, né? Então, a gente sabe também que existe hoje tudo, né? Existe tanto que o pente fino é tão grande, né? Que hoje todo mundo fala, meu Deus, eu tinha o benefício e me cortaram o benefício. Porque existem pessoas que acabam não falando a verdade, né? Que é onde entra o CadÚnico. Sim, é bom, é muito importante a gente falar do CadÚnico, porque ele é um dos documentos essenciais para o BPC Loas, né? Isso, o CadÚnico, ele é a porta de frente, né? Então, quando você vai lá no CRAS da tua cidade, você tem que falar a verdadeira informação, porque não adianta. Se esse benefício for negado e tiver que ir para o judiciário, no judiciário vai uma assistente social na sua casa. Ela vai entrar, ela vai olhar todos os seus cômodos, e se ela desconfiar ou de qualquer maneira, ela fala com seus vizinhos. Então, não adianta. Se você tem um marido que tem uma renda um pouco maior e você não quer colocar ele no CAD, tem que falar a verdade. Até profissional que faz teu processo não tem um perigo de ter uma má fé, né? Então, a verdade é essencial, né? Sem contar também que o INSS agora tem puxado as rendas da Receita Federal, né? Então, nós não conseguimos mais passar nenhuma informação, principalmente se a pessoa trabalha de carteira assinada, não tem jeito nenhuma de passar. Então, é muito importante que as pessoas levem muito a sério que tem que falar a verdade, né? Como também não pode mentir. Parece até brincadeira. Mas eu já tive alguns clientes que foram até o CRAS e eles disseram, você não pode colocar que você não tem renda nenhuma. E eles inventam uma renda. Quando, na verdade, a pessoa às vezes vive ali de cesta básica, de doações, todo mês ali pedindo, de repente, um valor para pagar água e luz, como nós sabemos que tem casos, e nós conhecemos. Às vezes tem até um grupo de pessoas que ajudam famílias que estão passando por necessidades básicas ali, de alimentação mesmo, de comida, para pôr dentro de casa. E elas vão lá no CRAS fazer o CadÚnico, chega lá e tem essa questão, você não pode pôr sua renda zero, não existe renda zero. E existe sim, né? Sim, é onde está acontecendo. Eu acredito que hoje, eu já observei, assim, uns 30% de indeferimentos por causa da renda fantasma, né? Então, a pessoa, como você falou, vai no CAD e acaba que coloca uma renda que não existe, o benefício é negado. E aquela pessoa pergunta, como foi negado se eu não tenho renda nenhuma? Aí você pede para ela ir lá de novo no CRAS e falar a verdade. Não tem renda. Não tem. A pessoa vive de cesta básica, vive com um vizinho que às vezes passa até uma luz, alguma outra coisa para ela, a mãe, o pai que ajudam, mas ela não tem renda, né? Então isso, acredito que é um tabu, que tem que ser... Existem pessoas que não têm renda, né? Por isso é importante os benefícios assistenciais. E é por isso também importante que você procure um advogado especialista para o seu caso, né? Porque ele vai te orientar o que é real e o que é falso, porque é aquilo... O lado bom de ter mais informações é que, claro, né, as famílias conseguem ter mais acesso aos direitos, mas também existe muita informação errada, né, Nayara? Com certeza. Então, essa da renda fantasma, essa daí tá muito, né? Então, também tem outra coisa agora, que é o Bolsa Família. Ele tá entrando no cálculo de renda, né? Então, a pessoa, nossa, eu vivo só com bolsa, o que eu vou fazer? Procura um profissional da confiança para entrar com o BPC, ele vai orientá-lo, se precisar, depois, lá no final, né, se for negado no judiciário, existem já julgados que estão excluindo o Bolsa, né, mas ainda estamos engateando, porque ela foi recentemente, que foi alterada essa lei, que incluiu o Bolsa, né, como renda mesmo, porque antes ela não estava dentro do cálculo. Então, por isso que é importante,
desde o primeiro dia, procura um profissional da confiança que seja especialista nessa área. E é impressionante, porque diversas pessoas às vezes falam, não procure um advogado, porque você pode fazer tudo isso sozinho. Pessoal, depois que o advogado pega um pedido do INSS, né, é um processo administrativo, mas dizendo aqui no modo mais simples, um pedido indeferido, que já foi feito de um jeito que não poderia ser feito, é muito mais difícil e acaba atrasando a vida daquela família, né, Nayara? Isso mesmo, porque a pessoa pensa, daí o que acontece? O advogado tem que entrar de novo com o processo, um novo requerimento, uma nova DER, e aí a pessoa vai lá te questionar, e cadê meus atrasados? Não tem. Porque aquele benefício você não conseguiu aproveitar para poder entrar com uma ação judiciária, porque faltou um documento, né, faltou alguma coisa. Então é importante que desde o primeiro dia entra com o advogado. É muito importante. E falando da escola, Nayara, que é um tema pouco falado, né? E eu gosto sempre de falar sobre isso, porque eu vejo que muitas famílias têm esse problema, como nós tivemos, né? Na minha casa com meu irmão. É a questão da escola, às vezes, né? Algumas escolas, inclusive as privadas, ou seja, escolas particulares, elas negarem a matrícula para pessoas com autismo, que é completamente crime, né? Então, contando aqui um caso específico, né, do que aconteceu, foi negada a matrícula para o meu irmão. Nós tivemos que fazer uma denúncia na Secretaria de Ensino. Não é algo que realmente é interessante, que nós gostaríamos de ter feito, mas enfim, realmente foi algo que passou do limite ali da normalidade. Então, é algo que eu costumo falar, porque é um assunto pouco falado, pouco divulgado. Às vezes os pais ou as mães acabam se silenciando nessa situação, porque, como eu disse, também tem uma questão emocional por trás, né? Então, a gente já se sente discriminado, excluído, e ver o seu filho não poder, por exemplo, ter acesso à escola, que às vezes a pessoa pode pagar, inclusive, né? Na pública não temos muito esse problema, mas na particular acontece. E outra coisa também, que é algo que não pode acontecer, é ser pago, por exemplo, uma pessoa que fique de suporte para o seu filho ali, que seja um terapeuta ocupacional, ou seja, uma pessoa que fique auxiliando o seu filho dentro da sala de aula, porque temos uma pessoa que fica dentro da sala de aula para a pessoa com autismo, e também uma pessoa que pode ficar fora da sala de aula para acompanhá-lo, ele ali, por exemplo, ao banheiro, a se alimentar. Então você tem direitos que não é para ser pago a mais. E acontece, infelizmente, que algumas escolas, inclusive particulares, elas querem que você pague, além da mensalidade, algo extra, uma taxa extra, que é completamente contra a lei. E, infelizmente, poucos pais sabem disso. E, quando sabem, eles não procuram um advogado, às vezes, para fazer uma consulta, enfim. Como eu disse, é sempre muito importante buscar um advogado especialista para o seu caso. Por quê? Porque você consegue ter acesso a essas informações. Às vezes você está pagando algo que não existe, que você, inclusive, pode entrar com uma ação para receber esse valor de volta com juros, com correção monetária, porque foi pago algo contra a lei. E fora isso, algo também que é um assunto que eu gosto muito de trazer, inclusive que para mim foi novidade, eu não conhecia. Eu fui num evento em São Paulo e fiquei sabendo sobre esse assunto, e eu vou trazer aqui para vocês, inclusive até em primeira mão. Quero falar mais sobre esse assunto, mas é sobre a questão sucessória das pessoas, das famílias que têm pessoas com autismo. A questão sucessória do planejamento patrimonial mesmo é importante nós falarmos, porque, por exemplo, nos Estados Unidos existe algo chamado trust, que é algo que eu não conhecia, mas é basicamente um administrador de patrimônio, onde a família consegue, de fato, deixar uma pessoa, ou seja, nós sabemos, né, que falar sobre o futuro com uma família autista não é algo simples, porque nós sabemos que nós não vamos ficar aqui para sempre. E os pais, pais de autista, eles têm esse receio. O que vai acontecer quando o meu filho não tiver, quando eu não estiver mais aqui? O que vai ser do meu filho? O que vai ser da minha filha? E trazendo isso, né, do direito ali internacional, do trust que existe nos Estados Unidos, e eu não tinha conhecimento disso, você consegue ter um administrador
para que ele administre os seus bens, inclusive deixando ali, por exemplo, aportes mensais para cuidar de terapias ocupacionais, para que ele tenha uma renda mensal para sobreviver e deixar, inclusive, um curador para essa pessoa, ou seja, uma representante legal que administre não só o seu dinheiro, mas também a vida, a rotina do seu filho autista. Então, assim, são matérias que são muito importantes de nós trazermos aqui, por exemplo, nesse podcast, ou levarmos para os nossos projetos, para nossas palestras, porque é algo muito pouco divulgado. E é algo que pode auxiliar, inclusive, nessa questão emocional, né? O que vai ser do meu filho quando eu não estiver mais aqui. Então, o direito, ele, quando bem aplicado, ele realmente transforma a vida de uma família, né, Nayara? Isso, assim, fazendo um adendo, né, no que você está falando, eu acredito que hoje a pessoa também, a própria família, ela acaba, esse é o processo de interdição, esse seria meio que uma interdição, o que você está falando? Você faz um processo de interdição para ter uma curatela, mas é só um dos processos que caberiam no planejamento patrimonial mesmo, e sucessório que essa família faria. Sim, é muito interessante, mas também o que eu observo é que tem algumas famílias que pensam, eu não quero que meu filho seja interditado, porque senão ele vai ser considerado inválido, né, e a gente sabe, né, o autismo, ele não tem cura, tem tratamento, então aquela família, existem famílias que pensam, ele vai amanhã poder trabalhar, né, eu atendo um menino lá, ele passou num concurso, não foi chamado, então ele tá recebendo, tá no auxílio doença, e ele disse pra mim, eu quero ir trabalhar daqui a pouco. Eu falei, não, a hora que você quiser, tu pede alto do benefício. Aí o pai dele disse, porque eu não quero que ele seja considerado inválido. Então, isso é o estereótipo, né? Então, isso é importante você falar, né, como advogado especialista também, para as pessoas também poderem saber aonde buscar e desvendar esse tabu da interdição, né? Com certeza. E aí, entra numa questão mais emocional ainda, que é realmente a aceitação, né? Eu percebo que a aceitação muitas vezes é muito difícil para os pais. Exatamente por isso, eles acreditam mesmo que, né, por mais difícil que seja a situação, ela vai mudar. Só que ocorre, né, que quanto mais nós demoramos para ter essa aceitação, mais também demora para que os direitos sejam acessados. Então é uma conscientização mesmo, né, familiar, que os pais falem, olha, eu não sei o que pode acontecer amanhã e eu espero até que não aconteça. Mas, se caso acontecer e não tiver ninguém para cuidar do meu filho, eu posso ter um plano B. Eu posso ter algo que eu já deixei certo para ele. Então, eu vejo assim que quando a gente pensa em planejamento sucessório, em planejamento patrimonial, é algo pouco falado sobre no direitos autistas, é algo que a gente pode pensar assim, eu vou dormir com a minha consciência tranquila, né? Porque se acontecer alguma coisa comigo... E aí a gente já entra para uma parte que pode ser testamento, que pode ser herdeiros, deixar ali até uma holding patrimonial, a depender da renda da família. Porque nós sabemos que autistas, eles têm de todas as faixas de renda. Isso. Então, assim, todas as classes é atingida pelo direito dos autistas. Então, a gente fala muito do BPC-LOAS, é o mais conhecido, porém não é só isso, né? Isso. Tem vários direitos, né? Inclusive, a gente sabe também foi uma lei recentemente aprovada, que é a lei do colar dos girassóis, né? Então, a gente vê na rua, né? A pessoa com um colar. Ela pode usar o dos girassóis, como ela pode usar o do outro, do quebra-cabeça, né? Então, da forma, ela vai ter acesso prioritário se ela estiver identificada, né? Então, não basta ela ter só o colar. Ela tem que estar com o laudo médico, né? Com a CID ou com a carteirinha da CIPTEA. Né? Então, essa carteirinha lá no nosso estado é feita pela Fundação Catarinense de Educação Especial. Ela encaminha os documentos todos pelo site, depois chega a carteirinha. Então, ela vai ter prioridade em bancos, em lojas, né? Em estabelecimentos comerciais. Já em hospital, ela não vai ter prioridade. Então, a gente observa que tem muitas mães que vão na rádio, na TV reclamar, meu filho foi no hospital, numa emergência, e não teve prioridade. Dentro do hospital, a prioridade é de acordo com as cores lá. Amarela, eu não lembro bem de cabeça, né? Que isso daí é uma parte mais da área do hospital mesmo. Então, é para deixar bem claro, né? Ela tendo, né, além dos benefícios, isso também ela vai ter acesso prioritário nesses locais. Só que no hospital, não. Além do colar dos quebra-cabeças, o colar do girassol é para deficiências ocultas, como fibromialgia, lúpus,
autismo. Tem outras também, só que as mais conhecidas hoje são essas, né? Que a fibromialgia, no nosso tema, foi considerada pessoa com deficiência. Uma lei recentemente aprovada também. Em 2026, né, agora que foi aceita a fibromialgia, já estava um tempo nesse projeto, né, para sair, e com certeza chegou agora para realmente fazer valer o direito dessas pessoas que também sofrem muito, né, Nayara? Você atende bastante gente assim? Sim, até fiz uma palestra agora, recentemente, mês passado, da fibromialgia, uma associação de fibromialgia. Então, assim, tem muitas pessoas que têm. Mais elas são pelas mulheres que são atingidas, né? Uma faixa etária de 30 anos para frente. Então, elas têm, a pessoa sempre começa a achar que é um sintoma de depressão, de ansiedade e dores no corpo. Né, também uma questão de estomacal. Então, é importante também que ela procure o diagnóstico, se ela tiver, procure um profissional da confiança dela para fazer o benefício, né, se ela se enquadrar nos requisitos também. Com certeza, gente. Como vocês podem perceber, tudo começa com o diagnóstico, todos os direitos, né? Sem o diagnóstico, a gente, infelizmente, não consegue fazer nada. Então, é por isso que ele é tão importante. E é tão importante que passe ali com um médico que realmente de confiança da família, né? Que a gente consiga trabalhar com esse laudo, depois que a pessoa ali é laudada, depois que a pessoa recebe esse CID dela, nós conseguimos avançar com os seus direitos, né? Que só vem crescendo. Depois de muita luta, né? Realmente, acho que não tem nem outra palavra, porque realmente as pessoas autistas, elas eram excluídas, né, de certa forma, e essas deficiências que nós chamamos de deficiências ocultas são mais difíceis e menos aparentes, né? Isso mesmo, né? Inclusive, fazendo um adendo, a Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, ela fez ano passado aniversário de 10 anos. Por quê? Porque ela foi criada em 2015. Então, assim, são 10 anos que tem a Lei Brasileira de Inclusão. E quantas pessoas com deficiência, né, acabaram tendo seu direito violados porque não tinha acesso à informação adequada, né? Então, inclusive, eu também fiz palestra nesse dia para comemorar essa lei, né? Porque a gente não tem que comemorar, a gente tem que informar que existe. Sim. E informar os direitos, né? Então, acredito que cada dia está avançando, né? Então, a pessoa com deficiência, ela tem direitos, né? Então, é importante a gente sempre falar sobre isso. Com certeza, gente. Agora, Nayara, eu queria muito que você me contasse um case seu que te chamou a atenção, que foi um case de sucesso no sentido que te marcou profundamente, um caso ali seu de atuação. Me conta sobre isso. Eu tive alguns casos, né, assim, a gente, né, o advogado não pode comentar muito um caso, né, e a gente sabe também tem a questão da ética, né, mas então não vamos usar nomes, né. Sim. Teve uma família típica, que a casa, eles moravam numa parte, assim, que tem muitos morros lá na minha cidade. E aconteceu muitas chuvas, então aquela casa acabou desmoronando. Eu lembro da história, assim, porque ela tem um cachorro, eu tenho 4 cachorros. Então isso me chamou bastante atenção, que choveu muito e caiu, desbarrancou aquela casa. E ela tem 3 crianças autistas. Graças a Deus não aconteceu nada com as crianças. E ela me procurou, né, procurou o escritório para fazer o benefício. E conseguimos o benefício para as 3 crianças, né? Foi um pouco antes, né, de tantas mudanças de lei. Então, depois daquilo, ela conseguiu reformar a casa, conseguiu, né, ali colocou uns muros, umas coisas assim. Então, acredito que para mim isso foi o que mais marcou. Saber que ela teve o conforto do benefício e que ela conseguiu organizar a casa. Que a casa sempre foi nossa base, né? Mas depois da pandemia, acredito que esse conceito de casa teve uma mudança maior. Né? Então, assim, a pandemia que a gente passou, todo mundo tinha que ficar em casa. Fique em casa, não saia, né? E quem não tinha casa? Exato. Como fazia? Né? Então, esse case, né? Não é um case, né? É um processo mesmo. Foi o que me marcou bastante. E eu posso falar por mim que, assim, um dos cases, assim, de marcantes mesmo, né? Da minha atuação, e eu conto ele sempre, porque até hoje acho que ele foi o que mais me marcou. Não me recordo de outro, mas foi de uma criança, no caso dele não foi BPC Loas ou previdenciário, mas plano de saúde, onde era uma bebê que, na verdade, tinha autismo e outros transtornos ali, de deficiência ocultas. E ela dependia... Nossa, corta, porque agora me deu um branco, que ela dependia não te olhei mais, né? Não, então melhor agora. Ah, amor, filma, não vou olhar. O que é... Já tirei um monte. Como que chama? Eu sei que tem bastante coisa, né? Errou o BPC? Peguei, não, Tá. peguei. Como que chama quando a pessoa tem tipo tá uma...
quando a pessoa tem, tipo, Quero. Ai, boa, um obrigada, hospital em casa. É home care, gente. Nossa, não tá me lembrar nem ferrando. amor. É do governo. Home care é do plano de saúde mesmo. Hã? Não lembro. É isso aí, é isso mesmo, tá? Diferença é uma lei estadual, pode ser requerido justamente com base. Aquele diz que tem que ter dependência de outro terceiro. Ah, tá. Pensão graciosa. Nossa mesmo. É de vocês? Aham, de Santa Catarina. É só Não, assim mas mesmo. eu vou falar depois no final. Eu vou. Ah, gente, Ela mas isso não aí tem- acontece. Ela é pessoa de deficiência profunda nível 3 de suporte. É nível 3, tá? Só. Equivalente ao salário mínimo mensal. Reside no estado, familiar bruto até 2. Ah, e a renda tem que ser também é maior. É renda até 2 salários mínimos aí. A gente faz um adendo no final. Aham, isso é mesmo. Tá. Eu beleza. vou te perguntar sobre isso. Isso, tá. Eu vou só terminar aqui. É Obrigada, home care. Onde que eu parei, Natan? Agora. Não, eu sei de cabeça Eu agora. parei no. Eu vou falar de novo. Você tava falando desse bebê. Um bebê. Que foi no- plano de Ah, é saúde. verdade. Um bebê. Plano de saúde e home care. Home care. É a palavra que eu ia falar, home care. Tá. É, até que você falou assim. Agora que vai dar uma hora, amiga. É. A gente tá muito bem. Agora que vai dar uma hora. Agora que vai dar uma. E ela não falou. É porque eu fui falar o assunto, eu esqueci a palavra, que é o home care. Eu esqueci essa palavra. Mas vamos lá. Vou falar. Pode voltar? Você olhar, né? E esse bebê, ele tinha o home care na casa, que o plano de saúde que pagava, né, obviamente. Então, tinha as terapeutas que iam até a casa, tinha a enfermeira, e ela usava, inclusive, procedimentos diários para sua sobrevivência. E o plano de saúde cortou esse plano de saúde cortou ali o plano de saúde dela, né, da família, e também o dela, e a mãe, o pai, ligaram para nós, para o escritório, enfim, nos procuraram desesperados, e nós ali pedimos uma tutela, né, ou seja, uma antecipação ali dos efeitos do processo, para que esse plano de saúde não cortasse, porque o plano de saúde queria tirar o home care da casa, e se tirasse, ela ia morrer. Então, assim, nós movimentamos o escritório inteiro a fim de que nós conseguíamos conversar com a secretaria, com o juiz, com o magistrado, entramos com o processo, assim, e saiu em 48 horas essa liminar. Então, foi, assim, algo que me marcou muito, porque, basicamente, se não desse certo, a criança ia falecer. E os enfermeiros já não podiam mais estar lá, e mesmo com essa liminar, o plano de saúde ainda tentou entrar na casa dela pra tirar o home care. Nossa. Então, assim, foi algo realmente emocionalmente pesado, no sentido de que a gente leva, né, isso pra nós, assim, pra uma questão não só social, mas nossa mesmo, né, de valores e de princípios muito grande. E a gente realmente entrou nessa causa pra ganhar, porque não tinha opção. E eu vejo que quando não tem opção, só tem que dar certo, não tem como dar errado, né? Uhum. E graças a Deus deu tudo certo, essa família continua com esse plano de saúde ativo até hoje, mas foi um caso que me marcou muito. Ah, com certeza, né? Tava tratando, além disso, a vida, Isso. né? Que a gente trabalha muito com vidas, né? A gente nunca pode se esquecer que a vida é em primeiro lugar dessas pessoas, né? E, Nayara, conta pra gente, eu fiquei assim até curiosa de saber dessa pensão graciosa, que chama benefício graciosa. Isso. Como funciona ela, assim, no Brasil inteiro? Como funciona ela? Essa ela é uma lei estadual, lá de Santa Catarina. Então, a renda da casa tem que ser até de 2 salários mínimos, né? Então, a pessoa tem que residir no estado, tem que ser uma criança nível 3 de suporte, né? Então, é importante ela tendo esse laudo, né? Se ela não se enquadra no BPC, né? BPC, aquela letra de lei ali, 1/4 salário mínimo, pode ser feito o pedido através do advogado ou diretamente pela Fundação Catarinense de Educação Especial, FCEE, né? Então, a pessoa pensa só BPC. Então, para quem é lá de Santa Catarina, tem esse outro benefício. E seria ótimo se ele fosse para todo o Brasil, né? Uhum. Eu não tinha esse conhecimento ali do Sul desse benefício e com certeza deve auxiliar diversas famílias que estão precisando, né? E principalmente ela é muito, né, orientada dentro da PAI, né? Então, assim, a PAI, ela orienta muito sobre esse benefício, né? Então, acredito que ele não é muito falado, porque quem realmente frequenta a PAI que sabe, e a gente que é moradora lá, né, de Santa Catarina.
Perfeito, e eu espero, e a gente, né, como bons advogados que somos, especialista no direitos autistas, nós estamos, assim, cada vez mais procurando levar informação, né, com projetos, enfim, eu tô tentando trazer a Nayara aqui para São Paulo também. E eu vou te levar para lá, você pode esperar, tem bastante coisa para lá. Com certeza, eu vou, Uhum. vai eu e a Maria. Eu tenho certeza... Será bem-vinda, como sempre. E eu tenho certeza que você vai levar muitas informações para mais famílias. Eu e a Nayara, nós somos coautora do livro Além do Diagnóstico, que vai lançar dia 19 de março, agora, amanhã. Mas, né, quando esse episódio estiver disponível, ele já vai ter sido lançado. Nós vamos deixar, inclusive, o link para quem tenha interesse, né, Nayara? Com certeza. E temos outros projetos aí que estamos vendo em conjunto. Com certeza. Vem muita coisa boa pela frente. Nos acompanhe. Nos acompanhe. Então, Nayara, eu queria que você dissesse, assim, para as mães ou pais, para o nosso público de advogadas, advogados, o que você falaria, assim, para uma mãe que descobriu um diagnóstico hoje do seu filho ou de sua filha? O mais importante, não desista. Se você teve esse diagnóstico ou você está em busca, né? A criança observou que ela começou a andar na ponta do pé, que ela não é verbal, que ela demorou um pouquinho para tirar a fralda, que ela está com dificuldade na escola. É claro que isso são alguns, né? Porque o TEA, né? Ele é um espectro. Então, são diversas, né? São diversos sintomas. Então, procura o médico. E se você tem o laudo já, procura um profissional de confiança para orientá-lo de qual o benefício, né? Não só falando de BPC, falando sobre a prioridade, sobre a questão dos planos de saúde, a questão da escola, né? Então a gente pensa só o BPC, não, ela tem diversos outros, né? Porque é muito importante que procure sempre uma orientação jurídica, mas com um profissional da confiança. E o principal, nunca desista, porque vocês não estão sozinhos. É muito importante a gente lembrar que as famílias não estão sozinhas, né? E que sim, existem profissionais que não só se especializam no direito, mas que também no atendimento, na empatia. E o mais importante, né, que eu vejo também, é que as famílias que não têm pessoas com autismo, também é importante elas estarem nesse movimento, para elas entenderem e saberem que a família do lado, ela tem, às vezes, vergonha de estar naqueles ambientes. Então, eles conseguem também auxiliá-los e criar, de fato, uma sociedade inclusiva, né? Que eu acredito que hoje também é algo muito importante. Não é só falar com as pessoas que têm autismo, ou as famílias que têm crianças ou filhos com autismo, mas também os que não têm, para eles entenderem e saberem que não é manha, não é birra, não é que o pai ou a mãe não deu uma orientação correta dentro de casa, mas que sim, isso é um espectro, que isso tem sintomas que faz a pessoa, às vezes, terem ali as suas crises, os seus momentos ali introspectivos, às vezes que ele precisa ficar sozinho para ter uma autorregulação. Então, eu acredito que estar nesse movimento é tão importante para que os pais ou mães e famílias tenham acesso a esses direitos e informações, mas também para aqueles que não têm uma pessoa com autismo entenderem de fato o que acontece dentro da nossa sociedade, né? Com certeza. O principal de tudo é conscientização e bom senso. Eu acho que o bom senso, para quem não tem um familiar ou que não teve o contato com a pessoa autista, ou que teve o contato, mas não sabia que aquela pessoa era autista, é bom senso, né? Principalmente hoje, essa questão da prioridade, né? As pessoas chegam lá, a pessoa vai passar na sua frente e ela não está passando na sua frente por uma afronta. É porque é um direito dela. Se você está numa fila do supermercado e uma criança desregula, a fila toda vai desregular. Todo mundo vai ficar olhando aquilo, né? Então, para a mãe, não vai ser bom, mas para quem está vendo também não vai ser. Então, a gente tem que respeitar as pessoas, né? Ter empatia, conscientização e bom senso. Com certeza, acho que você disse tudo, assim, Nayara. O bom senso rege as nossas relações, seja elas quais forem, amizades, amorosos, ou até de trabalho. O bom senso, ele rege a nossa sociedade.
E tirando isso, né, discriminação ou qualquer outro tipo de ofensa é crime, né, nós sabemos ali, trazendo agora já mais para a questão criminal, mas que nós esperamos que não chegue a esse ponto, que não seja necessário um pai ou uma mãe ter que tomar algum tipo de denúncia ou boletim de ocorrência para que isso seja de fato levado em consideração, né? E eu espero que de fato a sociedade haja uma inclusão verdadeira, né, que não seja só letra de lei, mas que seja realmente incluso dentro da sociedade com mais empatia, né? Com certeza, né? E como eu sempre falo no meu projeto, na vida, onde eu vou, que a inclusão ela não começa só no seu bairro, ela começa na sua casa, ela começa onde você estiver. Calma aí, corta agora, Natan. Nossa, eu fiquei sem saber o que falar agora. Amiga! Eu fiquei sem saber. É que eu falo isso toda hora, né? Não, é porque eu ia falar assim, então tá, pessoal, eu ia falar assim, daí eu achei que ia ficar ruim. Tá. Calma aí, Natan, eu vou falar assim. Então, calma. Eu vou Fala falar a mesma coisa que eu falei. Não, Com eu ia certeza. falar, já puxar o gancho pra fechar já. É isso? Eu ia falar assim, então o pessoal ficar muito ruim? Eu falo assim... Fala isso. Nossa, então chegamos ao final desse podcast de muita emoção, isso. né? Então acho que tudo que a gente falou aqui... Ai, amiga, desculpa. Imagina. Isso, então é isso. Foi maravilhoso, foi Não, impactante. você voltou, Natan? Não, ele não nem voltou. tá gravando. Você tá gravando? Não, tá assim. Tá assim? Só avisa quem vai voltar. É, ela que vai falar, né? Ela Não, vai eu vou fechar. falar rapidinho, fechar, e aí você termina. Aí eu termino? Quer que eu fale de Não, novo? então, não, calma. É que você termina, lembra? É Só melhor ela te- eu tenho que terminar, né? Eu Não, acho que verdade. você é apresentadora. Já saiu dela, ia passar Isso, pra eu tava- você. Isso, eu ia E você- falar terminando. isso, é. Aí eu só vou falar assim pra você, vou falar assim, Nayara, deixa seu contato de rede social, tá? tá bom. Só pra Tá bom. só te seguir lá. Tá bom. Não vou falar contato que você sabe que não pode. É, Bem que poderia, mas não pode. Então. Tá, vamos lá. Então, pessoal, é isso. O nosso episódio está chegando ao fim. Um episódio que realmente mexe com as nossas emoções, com a minha, principalmente, que é um assunto muito delicado e especial na minha trajetória de vida e profissional também. E eu espero que vocês tenham gostado. Nós estamos sempre nos aprofundando e também nos atualizando muito, né, Nayara? Para aprender mais e levar mais conhecimento tanto às famílias e também no nosso ambiente profissional. Então, muito obrigado por ter comparecido aqui, que veio de Lages, de Santa Catarina, um lugar extremamente longe. E eu fico muito feliz e honrada por você estar aqui. Tenho certeza que é só o começo de diversos projetos que nós vamos estar juntas. E deixa pra gente, para as pessoas que querem te conhecer melhor, que querem saber mais dos seus trabalhos, como que elas te encontram nas redes sociais. a minha rede social é Nayara, com I. Aí Corre ADV, que fica 2 A junto. E também do projeto, se quiser também saber um pouquinho, é Inclusão Bairro, tá? Porque não tinha inclusão, começa no seu bairro, né? Então, esses são as minhas 2 redes sociais. Então, quem quiser, acho que eu só falei sociais, cortei um pouco. Conseguem voltar só? Sim. Às vezes eu como a palavra. É tranquilo. Vamos só como ver aí se é inclusão do bairro mesmo. O meu arroba. Inclusão bairro, né? Tá. Pode começar? Pode. As minhas redes sociais são Nayara Corre ADV, fica 2 A junto. E o projeto, para quem quiser conhecer um pouquinho, é Inclusão Bairro, né? Porque não tinha o arroba, a inclusão começa no seu bairro. Então, eu posto lá diversas informações, todas de cunho didático, né? Então, nos sigam para ter mais informações. E é isso, pessoal. O meu é @arianefaria.adv, tanto no Instagram como no TikTok. Aqui no YouTube, Ariane Faria Advogada. E o @Café com Ari, que é aqui o nosso podcast. Temos também a newsletter, que todo domingo às 10 horas da manhã eu encaminho gratuitamente sobre atualizações do direito dos autistas, direito previdenciário. E agora iniciando uma comunidade também gratuita para advogadas, que chama Café com Ari Club. Então, procure-me... Opa, errei, Natan. Vou falar, nos procure. Faz. Pode voltar? Aham. Deixa eu só na era beber ali. Então, vai. Então é isso, nos procure. Eu tenho certeza que vocês vão estar atualizados. E eu espero te encontrar mais vezes, amiga, aqui em Campinas. Com certeza, é a primeira de muitos também. Espero te encontrar em Santa Catarina, nossa cidade fria, mas vai te receber de braços abertos.
Com certeza eu estarei lá. Então não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar esse episódio para que mais famílias saibam dos seus direitos dos autistas.